Atomística, grandezas atômicas, número de massa, número de prótons, número de nêutrons e quais são as relações que você tem. Bora para a aula! Fala galera! Por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais uma aula para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre grandezas atômicas, um conteúdo que é bem basicão, muito importante para quem está fazendo o nono ano ou primeiro ano do ensino médio, depende aí, né? Tem gente que vê no primeiro e no nono no primeiro, vê só no nono, vê só no primeiro, enfim, depende do planejamento. E também para quem está fazendo pré-vestibular, cara, isso aqui é importante pra caramba, conceitozão basicão, essencial para você mergulhar aí na atomística e se aprofundar, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso falar para você aqui é, para compreender grandezas atômicas, tu tem que estar inscrito no canal e tem que estar seguindo lá no Insta. Rapaz, isso é importante, é importante. Segue lá no Insta, Monstrão da Química, e para se inscrever aqui no canal, cara, rapidinho, vai no sininho, clica lá em inscrever-se, vai no sininho, e ativa o sininho para você receber as notificações, né? Aí você vai ficar sabendo de tudo o que rola aqui no Química do Monstro, beleza? Vamos lá. Galera, então o lance é o seguinte, grandezas atômicas, nós temos 5 grandezas atômicas, na verdade 4, porque tem 2 aqui que são a mesma coisa, tranquilo? Vamos lá, quais são elas? A, que é o número de massa, deixei dando tique aqui nas que a gente viu, número de massa ou massa atômica, beleza? P é o número de prótons e Z é o número atômico. Galera, por que eu coloquei essas duas amarradas aqui para essas setinhas vermelhas? Na verdade, eu vou chamar essas duas grandezas aqui de identidade, beleza? Monstrão, por que identidade? Galera, são a identidade porque é o número de prótons que vai identificar, calma aí que o identidade ficou zoado, identidade. Bom, é porque é o número de prótons é que vai identificar um elemento químico. Qual é o elemento químico que tem 6 prótons? Cara, só tem um elemento químico com 6 prótons, qual é? O carbono. Qual é o elemento químico que tem 26 prótons? É o ferro. Você não tem o ferro e nitrogênio com o mesmo número de prótons. É isso que caracteriza cada elemento químico, beleza? Bora lá. Então, o número de prótons e o número atômico são a identidade do elemento químico. E outra observação, eles serão sempre, olha que é difícil falar sempre na química, hein? Sempre iguais. Tudo bem? Número atômico e número de prótons são sempre iguais. Daqui a pouco, quando eu for falar das relações, tu vai se ligar, eu vou colocar essa relação aí para você. O número de prótons, número atômico, número de elétrons. Galera, é o número de elétrons, o número de elétrons é a quantidade de elétrons que esse átomo tem. Quando nós estamos falando de um átomo, repare, eu estou falando de um átomo, o número de prótons e de elétrons são sempre os mesmos. Monstrão, mas vai ser sempre assim? Não. Se você passa para um íon, o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Daqui a pouco eu chego nessa parte com você. Vamos lá. Então, N é o número de nêutrons, beleza? Pô, legal. Então, Apsen, beleza? Apsen. Número de massa, A. Número de prótons, P. Número atômico, Z. P e Z sempre iguais. Número de elétrons, N, número de nêutrons. Só mais uma observação rapidinho. Cara, pode ser que o número de elétrons eu represente assim, ó. Eu gosto muito de representar elétron assim, por um Ezinho com a carga negativa em cima. Uso muito isso aqui na eletroquímica, beleza? Oxidação, redução, pilha, eletrólise, a gente usa pra caramba isso aqui. Show? Tranque? Beleza. Então vamos para as possíveis representações. Como é que a gente pode encontrar os elementos químicos aí nas questões ou até mesmo na tabela periódica? Cara, o lance é o seguinte, na atomística e na radioatividade, aquela parte de meia-vida, de decaimento radioativo, reações nucleares, fissão, fusão, você vai encontrar basicamente essa representação. X aqui é o símbolo do elemento, Z, vocês já viram que é o número atômico, e A é o número de massa, beleza? Então, geralmente a gente acha o símbolo do elemento no meio, em cima o número de massa e embaixo o número atômico. Pode ser que, se nós estivermos falando de um íon, um cátion ou um ânion, que aqui em cima, do lado direito, venha a carga desse íon, beleza? Se é uma carga positiva, 3+, 4+, ou se é uma carga negativa, 2-, 1-, enfim, a carga vem aqui em cima do lado direito. Tranque? Beleza. Por exemplo, coloquei aqui o flúor, beleza? F é o símbolo do elemento químico, em cima a massa desse elemento, a massa atômica que é 19, e embaixo o número atômico, que é 9, ou seja, o flúor tem 9 prótons, beleza? Tranquilão. Monstrão, e se ele tivesse uma carga? Geralmente o flúor, galera, fica com uma carga negativa.
ele se transforma no ânion fluoreto, no íon fluoreto. Então, eu teria um menos ali em cima do lado direito. Tranquilo? Beleza? Show! E na tabela periódica, como é que você vai encontrar esses elementos? Cara, na tabela periódica, você vai encontrar uma pequena diferença. Em vez do número atômico estar embaixo, ele vai estar em cima. Então, você só inverte essa ordem aqui. Pega aqui, ó. Número atômico sobe, número de massa desce. Então, em cima, número atômico, no meio, símbolo do elemento, e embaixo, massa atômica. Por exemplo, vai lá na tabela periódica agora rapidinho e procura o símbolo do nitrogênio. Você vai ter o N em cima 7 e embaixo 14. Essa é a representação mais comum. Ah, Monstrão, como é que eu vou saber qual das duas representações eu estou usando? Filhão, geralmente o número de massa é o maior, beleza? Vou colocar aqui, é o maior desses valores. Vou acertar esse M aqui. Ele vai ser o maior dos valores. Só vai ter um caso em que o número atômico é igual ao número de massa, que é o caso do hidrogênio. Um em cima, um embaixo. Ah, qual que é o... Aí tanto faz, né? Os dois são iguais. Então, o único caso em que o número de massa, vou até colocar aqui, ó, exceto. O único caso em que o número atômico é igual ao número de massa é no hidrogênio. Beleza? Tira seu print aí. E aí? Printou? Ó, não esquece, não esquece. Beleza? Galera, é o seguinte. Agora que vocês já viram as 5 grandezas, pode estar soando meio estranho. Pô, Marquinhos, mas você falou de número de nêutrons, você falou de número de elétrons. E aí? Cadê essas grandezas aqui no símbolo? Para isso, a gente tem algumas relações fundamentais que vão nos ajudar a achar essas outras grandezas. Então, no próximo quadro, bora para essas relações. Eu vou falar também sobre cátions, ânions e átomos. Bora! Bora! Se liga só, quais são as relações fundamentais? Primeiro, essas duas que eu destaquei em verde aqui, elas valem sempre, beleza? Galera, o lance é o seguinte, os prótons, nêutrons e elétrons são os principais constituintes do átomo, são as principais partículas subatômicas. Nós temos outras partículas que também constituem os prótons e os nêutrons, por exemplo, os quarks. Um próton é constituído por 2 quarks up e um quark down. Um nêutron é constituído por 2 quarks down e um up. Mas enfim, aqui para nós os importantes são os prótons, os nêutrons e os elétrons, beleza? Os prótons ficam no centro do átomo, beleza? Junto com os nêutrons. E os elétrons ao redor, na eletrosfera. O lance é o seguinte, se você for comparar a carga de um próton com a carga de um elétron, elas são idênticas em módulo. Ou seja, a carga do próton é positiva, caiu o pilu aqui. A carga do próton é positiva e a carga do elétron é negativa. A do próton vale mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs e a do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, beleza? Então eles têm carga mais 1 e menos 1. Vamos usar essa notação que é mais simples de se usar. Então mais 1 e menos 1. Só que o lance é, a massa de um próton ela é muito maior do que a massa de um elétron. Tão grande a ponto da gente considerar a massa do elétron desprezível. Então, nós vamos considerar aqui, para fins de cálculo, massa do elétron. Elétron tem massa? Nada disso que, elétron não tem massa. Não, gente, elétron tem massa sim. Só que a massa dele é tão pequena, mas tão pequena, a ponto da gente poder, para fins de cálculo, desprezar essa massa. Então, quais são os constituintes de um átomo que tem massa? Os prótons e os nêutrons, beleza? Próton tem massa unitária e nêutron também tem a mesma massa. A massa é unitária também, uma unidade de massa atômica. Então, galera, a massa do átomo está concentrada onde? No núcleo, certo? E aí no núcleo você tem o quê? Prótons e nêutrons. Então a massa de um átomo, a massa atômica, é a soma do número de prótons de um átomo mais o número de nêutrons. Tranquilo? Sem decoreba, você sabe que a massa está concentrada no núcleo. Então massa é próton mais nêutron, porque no núcleo você tem prótons e nêutrons. Tranquilo? Beleza. Depois, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Então, essas duas relações, elas valem sempre, beleza? Massa é próton mais nêutron e número atômico é igual ao número de prótons. Você poderia colocar aqui também, né? A igual a Z mais N. Você pode achar isso também. Mas Z e P são sempre iguais, não faz diferença. Agora, cuidado, hein? O número de prótons é sempre igual ao número de elétrons? Nem sempre. Se você tem um átomo, e aí entenda que é um tanto quanto redundante falar átomo neutro, porque se eu estou me referindo ao átomo, eu estou me referindo a uma espécie que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então eu vou colocar aqui embaixo um átomo, beleza?
Um átomo, ele vai ter sempre o número de prótons igual ao número de elétrons. Porém, pode ser que um átomo ele perca elétrons ou ganhe elétrons. Então, se rola perda ou ganho de elétrons, esse átomo deixa de ser um átomo e passa a ser um íon, beleza? Então, quando o número de prótons é diferente do número de elétrons, ele se transforma em um íon. E aí o número de prótons ele pode ser maior ou menor do que o número de elétrons. Tranquilo? Agora, galera, só adiantando uma coisa aqui. Ah, monstrão, o átomo pode perder ou ganhar prótons, galera? Então, próton, propriamente dito, ele até pode perder. Aqui, nessa parte da atomística, nós não vamos ver perda e ganho de prótons. Eu só vou falar de perda e ganho de elétrons. Quando você fala em perda de prótons, a gente vai lá para a parte de radioatividade. Aí você tem partículas alfa, partículas beta, radiação gama. Aí você vai ter alteração de número atômico. Aqui não. Aqui é só perda e ganho de quê? De elétrons. Tranquilo? Beleza? Show. Então, tá aí. Como é que é o esquema de um átomo virando um íon? Um átomo se transformando num íon? Pessoal, o lance é o seguinte, o átomo ele pode ganhar ou perder elétrons. Então, quando um átomo perde elétrons, o que acontece? Caso haja perda de elétrons, o que vai acontecer? Pessoal, se liga nesse esqueminha que eu vou colocar aqui rapidinho. Eu vou apagar isso aqui daqui a pouquinho, ó. Vou colocar aqui um átomo que tem 3 prótons e 3 elétrons. Beleza? Se ele tem 3 prótons e 3 elétrons, a carga é 0, porque essa carga positiva anula essa negativa, essa anula essa e essa anula essa. Carga 0. Agora, se eu vir aqui e tiro um elétron, se eu tiro 2 elétrons, o que aconteceu? Cara, essa carga positiva, ela continua neutralizando essa carga negativa aqui. Concorda comigo? E essas duas cargas positivas aqui? Sobraram. Sim. Então, quando há perda de elétrons, tenta decorar isso não, cara. Se eu estou perdendo elétron, eu estou perdendo carga negativa, ou seja, estou ficando mais positivo, menos negativo. Então, quando rola perda de elétrons, eu transformo o átomo num íon cátion, e o íon cátion vai ter carga positiva. Tranquilo? Agora, e o íon ânion? O ânion, galera, peraí, ânion é quando ele recebe elétrons. Então, íon ânion é quando rola ganho de elétrons. Deixa eu dar uma destacada aqui no ganho elétrons. Então, quando ocorre ganho de elétrons, o que era átomo se transforma agora num íon do tipo ânion. Ânion de carga negativa. Por que negativa, monstrão? Aqui. Galera, se você tem, vamos de novo para aquele mesmo caso, 3 cargas positivas, 3 cargas negativas. As 3 se anulam aqui, certo? As 6, na verdade, né? As 3 positivas se anulam com as 3 negativas. Se eu tenho aqui um acréscimo de mais 3 elétrons, o que vai acontecer? Pessoal, essa carga anula essa, essa anula essa, essa anula essa e essas 3 aqui. Ninguém anula elas. Então, eu vou ter uma carga aqui negativa de valor 3, 3 menos. Tudo bem? Então, quando rola ganho de elétrons, olha aí, se eu estou ganhando elétron, eu estou ganhando carga negativa, eu estou ficando ainda mais negativo. Então, se rolar aumento das cargas negativas, o íon ânion vai ter carga negativa. Cara, então você não precisa ficar decorando, quando ganha, perde, quando perde. Não, pelo amor de Deus, que faz isso não. Que isso? Então, bota na sua cabeça aí. Quando você ganha elétron, você está ganhando carga negativa. Você vai ficar mais negativo ainda. Quando você perde elétrons, você está ficando deficiente em carga negativa. Está ficando positivo. Foi ou não foi? Tranquilo? Beleza? Pessoal, agora como é que a gente vai fazer para determinar as grandezas atômicas aqui dentro desses casos? Se liga, se você tem o flúor, flúor tem 9 embaixo, 19 em cima. Opa, lembra, o que está em cima é o número de massa e embaixo, o maior é o número de massa e o que está embaixo é o número atômico. Essa é a representação mais comum. Ah, mostrou se fosse 9 em cima e 19 embaixo. Você sabe que o maior é sempre o número de massa. Tranque? Bora lá. Então a massa aqui vale 19, o número de prótons vale 9, porque o número de prótons é o número atômico, tá aqui embaixo, beleza? 9, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Número de elétrons, filhão, você tá vendo alguma carga aqui em cima? Não, não tem carga. Então, se a carga aqui é 0, se eu não coloquei nada, a carga é 0, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então aqui a gente está falando de um átomo. Então o número de elétrons aqui também é 9. E o número de nêutrons? Vixe, como é que eu acho o número de nêutrons? Ei, se liga, filhão.
O número de massa não é próton mais nêutron? Cara, se você quiser achar um número de nêutrons, se A é igual a P mais N, N é igual a A menos P. Ah, monstrão, mais uma equação para eu gravar? Não, cara, claro que não, cara. É uma consequência dessa primeira. Gravou a primeira, você sabe essa segunda. Então, N é igual a menos P. Número de massa menos o número de prótons. Então, é só fazer massa menos próton, 19 menos 9, 10. Então, o número de nêutrons aqui para o flúor é igual a 10. Molinho, tranquilo? Depois, cálcio. Massa, 40. Número de prótons, 20. Número atômico é sempre igual, 20. Número de elétrons. Peraí. Pausa. Se o número de elétrons aqui é igual ao número de prótons, é sinal de que esse cara é um átomo. Mas aqui eu não estou falando de um átomo. Aqui se liga, ele está com a carga 2+ aqui em cima. Se ele está com a carga 2+ ali em cima, o que isso significa? Que ele perdeu 2 elétrons. Beleza? Se houve perda de 2 elétrons, esse cara vai ter 2 elétrons a menos com relação ao número de prótons. Ele tem 2 prótons a mais do que o número de elétrons. Foi ou não foi? Beleza? Então, se ele tem 20 prótons e ele tem 2 prótons a mais com relação ao número de elétrons, quantos elétrons ele tem? 18. Ué, monstrão, por que isso? Cara, antes desse cara se transformar num íon, ele tinha 20 prótons e 20 elétrons. Se a carga dele é 2+, ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele perdeu 2 elétrons, de 20 elétrons ele vai para 18. Foi ou não? Tranquilo? Beleza. Depois, nitrogênio. Agora eu coloquei aqui N3-. Opa, tem carga na parada, hein? Se é 3-, já vou adiantar para você aqui. Ganhou 3 elétrons. Beleza? Então ele ganhou 3 elétrons. Vamos lá, vamos devagar. Então, número de massa aqui é 14. Número de prótons, 7. Número atômico, 7. Número de elétrons, pausa. Ele, quando era um átomo, ele tinha 7 prótons e 7 elétrons. Se a carga é 3-, ele ganhou 3 elétrons. Então, de 7 vai para 10. Beleza? Agora, número de nêutrons. Vamos ver do cálcio e do nitrogênio. Galera, 40 menos 20, massa menos número atômico ou menos número de prótons, 40 menos 20 dá 20 número de nêutrons. Tranquilo? 20 nêutrons para o cálcio. Agora, para o nitrogênio, 14 menos 7, 7 nêutrons no total. Tudo bem? Beleza? Tira seu print. E aí? Printou? Beleza? Galera, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Claro, não se esquece, cara, isso aqui é o pedágio que a gente pede. Ah, você sempre pede pra inscrever no canal, pra curtir. Cara, isso é muito importante. Aqui a aula tá aqui de graça pra você, rapaz, conteúdo de graça. A gente só pede a curtida e a sua inscrição. A inscrição é pra você ficar ligado em todo o conteúdo que a gente tá produzindo aqui pra vocês. E a sua inscrição, sua curtida, cara, é importante pro canal atingir mais pessoas, cara, é muito bacana. Quando vem mensagem pra mim, pô, eu moro no Rio, cara, é maneiro quando vem a mensagem lá do Nordeste, é maneiro quando vem a mensagem lá do Sul, é maneiro quando vem a mensagem lá do Norte. Cara, isso é muito legal, a gente levar a química para mais pessoas, conseguir ajudar mais pessoas a ter acesso ao ensino de qualidade. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz. Então, peço aí a sua ajuda, sua inscrição, seu like e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal do Monstrão. Um beijo grande no seu coração, até a próxima, valeu!